Olá, turma. Eu vou sequenciar aqui ainda um conteúdo, uma parte que faz relação com as aulas 42 a 45 de metodologia científica, que é a parte específica da citação direta e da citação indireta. Em primeiro momento, vocês vão ter aqui a questão da citação direta. É a recomendação da ABNT, a recomendação básica que eu gostaria que vocês anotassem, que vocês aplicassem isso, não só nessa disciplina, mas assim, nas disciplinas que vocês forem utilizar e de modo expressivo no trabalho final, que vocês se recordem disso, para que daqui a 2 semestres, quando perguntarem para vocês o que é uma citação direta, vocês não tenham dificuldade quanto a isso, o que é uma citação direta, como é que se usa. Então, é uma questão básica. Uma citação direta, existem 2 recomendações específicas no caso de citação direta. Quando nós temos uma citação, nós olhamos no texto de um determinado autor e nós encontramos um parágrafo ali que nós desejamos reproduzir tal qual está no texto do autor, um parágrafo de até 3 linhas, basicamente eu vou copiar esse parágrafo, né? E vou colocar aquele trecho que eu copiei entre aspas e vou colocar o sobrenome do autor, o ano de publicação que normalmente tem naquele trabalho que você vai pesquisar e a página na qual está aquele trecho que você copiou. Essa é a primeira situação no caso de citação direta. Outro detalhe aqui nessa questão é que eu posso começar falando, utilizando aqui alguma palavra para introduzir aquele trecho, né, que eu vou copiar. Por exemplo, aqui começou, não sei se dá para vocês verem daí, mas está assim onde eu estou com o mouse aqui, passando o mouse. Segundo Teixeira, 1900, aí eu coloquei Segundo Teixeira, que é o sobrenome do autor que foi pesquisado, aí eu coloco o Teixeira, coloco entre parênteses o ano, que aqui foi 1998, vírgula, página, ponto, e aqui foi, no caso, a página 35. Então, Segundo Teixeira, abriu parênteses, 1998, vírgula, página 35, aí, e coloquei, abri a aspa, né, aqui, a ideia de que a mente funciona como um computador digital e que este último pode servir de modelo ou metáfora para conceber a mente humana iniciou a partir da década de 40, fechei as aspas e coloquei o ponto. Então, essa aqui é a primeira regra para a citação direta. Agora, se eu estou lendo um texto sobre o tema que eu estou pesquisando, sobre aquele campo que eu preciso encontrar uma citação direta. Se eu estou lendo e eu achei um parágrafo que é interessante, só que aquele parágrafo ele passa das 3 linhas. Será que eu vou colocar da mesma forma lá daquela que tinha 3 linhas, colocar aspas e tudo mais? Não é assim, né? Então, a citação direta, chamada citação direta longa, deve ser ou copiada ali daquele material que eu estou pesquisando, ou transcrita, né, tal qual está lá, de uma maneira que no material que eu estou desenvolvendo, eu copie essa citação e faça o chamado recuo de 4 centímetros, e bem como eu tenho que diminuir aquela letra. Então, muda, né, de uma forma bem específica em relação ao caso de quando eu estou fazendo uma citação direta curta, de até 3 linhas. Então, ela tem exige um pouquinho mais de atenção, mas não é difícil. Como eu observei aqui para vocês, onde eu estou passando o mouse, né, nós temos essa citação, um exemplo dessa citação é no slide 12 da aula 42 a 45, vocês vão conseguir ver com melhor nitidez essa informação.